galera, tudo bem com vocês? Gente, hoje nós vamos iniciar aqui a nossa unidade 4, que faz parte do nosso segundo bimestre, tá bom? Unidade 3 e unidade 4. Na página 4 e 5, gente, a gente tem um módulo introdutório, onde fala sobre o processo da conservação da natureza, que é algo muito importante, que trabalha aí com o processo da biodiversidade, o processo da ecologia, preservação, cuidado com o meio ambiente, com algo que é tão importante e que vem se destruindo aí a cada dia que passa. Então nós temos uma imagem aqui do cerradão, aonde tem um limite entre uma área preservada e, infelizmente, aí uma área desmatada para o uso de agropecuária. Então, essa imagem ela foi tirada em 2018, tá? Nós temos um pequeno texto aqui e existem 4 perguntas, que é de resposta pessoal, tá bom, galera? Então, eu quero que vocês leiam com calma, preste bastante atenção nessa imagem e responda com base aí no que vocês conseguiram interpretar, tá bom? Na página 6, gente, nós vamos iniciar o nosso tema 1, que fala sobre o processo, gente, daquilo que ainda não foi destruído, daquilo que não foi retirado ainda do meio natural. Então, automaticamente, gente, nós temos uma biodiversidade muito grande, nós temos a ecologia, que é um ramo, né, da ciência, que ela cuida de tudo aquilo que tem um processo muito importante, que vai trazer, né, todo um processo de equilíbrio para o nosso sistema. Então, a biodiversidade ela é muito importante, ela trabalha com o processo de interação de uma relação existente dentro de uma população, dentro de um ecossistema, aonde existem os cuidados que devem ser necessários para que haja, gente, sempre o melhor, sempre um aumento de uma forma positiva. E automaticamente, hoje, com essa necessidade, né, com essa preocupação, já tanto com processos naturais que podem ocorrer, né, gente? Existe aí queimadas que podem ocorrer de forma natural, mas os dados, eles são bem evidentes e mostram que muitas coisas que ocorrem no nosso meio ambiente não é totalmente natural. Então, existem muitos danos, muitos impactos aí que são causados no meio ambiente e que é provocado pelo homem e acaba, gente, prejudicando toda a diversidade biológica, porque a partir do momento que há o desmatamento de uma região, automaticamente perde-se, né, inúmeros vegetais, fungos, bactérias que vivem naquele lugar, tanto animais aí, tanto de espécies de grande porte, como também de pequeno porte, e que auxilia todo esse processo, gente, da segurança do equilíbrio do meio ambiente. Nós temos aí no Brasil, gente, a PANC, que são um processo aí de vegetais que auxiliam até mesmo no processo de um bem-estar, de uma saúde. Então, nós temos muitos remédios aí que são elaborados através de ervas, através de vegetais, que ajudam no processo de cura e também alguns vegetais que são provenientes aí à nossa alimentação. Existe todo um processo, gente, de retirada dessas vitaminas, né, de uma forma bem específica que não venha trazer dano. Então, existe aí hoje uma parte do nosso sistema agropecuário, onde ele trata de cuidar dessa retirada, desses vegetais que vão ser usados pela população. Mas nada que venha, gente, prejudicar e sanar aí e tirar algo que vinha desestabelecer, tirar o equilíbrio do nosso ecossistema, tá? Nós temos aqui, gente, na página 7, nós temos alguns produtos, né, que acabam sendo tanto natural como artificial, aonde tem a necessidade de utilizar, né, uma concentração específica de um vegetal e automaticamente eu vou ter a presença de algumas substâncias químicas que vão fazer com que elas sejam sintetizadas, aonde eu vou também provocar, gente, o processo de poluentes. Então, automaticamente, nós temos aí hoje uma quantidade específica de recursos naturais, mas automaticamente, quando eu tenho uma grande demanda desse sistema, eu vou ter sempre um processo de extensão, né, de extração, aonde ela vai passar por um processo de síntese. Então, a extração, ela vai retirar lá aquele sistema puro, aonde ele vai ser diluído, ele vai ser sintetizado para dar origem, gente, a novos sistemas, a novos processos químicos, tá bom? E aí, gente, o mais importante quando nós falamos aí de meio ambiente, hoje nós utilizamos diversos conservantes, né? Então, a população que viveu aí, vamos colocar 50, 60 anos atrás,
trabalhava, né, com alimentação onde nós tínhamos aí uma riqueza, né, de produtos naturais. Com o passar dos anos, né, o aumento da população, a demanda, né, que vem aí de trazer agilidade, acabou diminuindo esse índice, né, de obtenção pura. Então, hoje, praticamente tudo que nós usamos no nosso dia a dia, ele passou por um processo industrial e ele tem aí alguns requisitos, né, químicos para preservar todo esse nosso sistema alimentício. Existem algumas pessoas que ainda tenta trazer esse recurso natural, né, para viver ainda de uma forma bem específica, de uma forma bem natural. Mas hoje, com essa demanda, com essa evolução, né, existe todo um processo de mudança de estilo de vida. E aí, pessoal, nessa parte da página 3, nós temos aí a preocupação, né, de lidar com esses processos naturais, então cuidar, preservar, tratar o ambiente onde nós vivemos com todo cuidado, auxiliar as pessoas, trazer essa comunicação de proteger, né, gente, as paisagens, os lugares, tudo que aquilo que vai trazer benefício, né? E tentar, gente, ajudar ao máximo o nosso meio ambiente, trabalhar com esse processo de conservação. Então, hoje nós temos aí inúmeros parques na cidade de São Paulo que trabalham com esse processo de cuidar, então áreas verdes, né, que são protegidas, mas infelizmente existem muitos lugares que vêm sofrendo com esse processo de desmatamento. Nós temos aqui, gente, na imagem A, nós temos aqui a vista da área, de uma parte da área aí da Mata Atlântica, que é um Parque Nacional do Iguaçu, aonde nós conseguimos perceber, se você pegar a mesma imagem na internet de 30, 40, 50 anos atrás, a gente vai perceber que essa mesma imagem em 2020, ela vem mudando, né, todo um cenário devido a esse processo, né, de desmatamento. A imagem B, gente, ele mostra uma região alagada no Pantanal em 2018, que é um bioma onde eu tenho riquíssimas espécies, né, vegetais, eu tenho uma biodiversidade muito grande. E aí também tem um processo, gente, de cuidado, né, com os pântanos, com brejos, com os mangues, que é uma área onde é necessário ter um processo de cuidado, né, de zelo, de conservação, tá bom? E aí nós temos a ecologia, que é algo bem específico, que hoje nós temos até um decreto que cuida, né, que protege essas áreas para que elas não sejam totalmente, né, desmatadas, queimadas para outros fins. Então, hoje nós temos aí as unidades de conservação, que são áreas protegidas do Brasil, para que não haja, gente, o desmatamento, para que não haja perda dessas áreas que ainda nós temos aí, tanto no bioma da Amazônia, como no bioma da Araucária e assim por diante. Então, existe essa preocupação, esse cuidado, né? E existe leis, né, desde 1911, aonde tem esse processo, gente, de cuidar, de zelar pelo nosso patrimônio, pelo nosso sistema, né? Se a gente for analisar, já houve muitas perdas. Mesmo com essas unidades de conservação, existe ainda muitas perdas, né? Houve muitas perdas durante esses anos. Na página 9, gente, nós temos aí o processo do manejo, que é, gente, colocar isso em vigor, né? Não existe apenas ter uma lei, mas é necessário que haja, gente, preparos, fundamentos para que ela seja colocada, né? E que haja o processo de punição para aquelas pessoas que não seguirem essas regras. Então, existe uma lei e é necessário que tenha regras para que ela possa entrar em vigor. Então, qualquer pessoa que venha desmatar, né, alguma região, algum lugar que não pode, ele tem que saber que existe um documento aonde, se ele não respeitar, ele vai ter que lidar com o processo, né, de descumprimento da lei. A partir do momento que você utiliza uma área que é totalmente verde, que você não pode utilizar e você acaba desmatando, você está trazendo para aquele solo algo horrível, né? Dependendo do índice de desmatamento da região, ela pode demorar aí 100, 120 anos para tentar se recompor. Então, olha a perda, né? Então, hoje nós temos aí, gente, diversas zonas de amortecimento, diversos lugares que, infelizmente, não houve tempo para que
houvesse um impedimento aí desses sistemas. Então, normalmente as unidades de conservações, elas ficam bem próximas desses lugares, aonde elas trabalham com o processo, gente, do uso sustentável. Então, não só cuidar do meio ambiente, mas também das ações que são geradas por nós seres humanos, como por exemplo o lixo, né, gente? O lixo hoje, ele é uma grande preocupação, porque normalmente as pessoas descartam lixo em qualquer lugar, sem mesmo se preocupar com o chorume, que é algo que pode prejudicar não só o meio ambiente, mas ele consegue, né, ter o processo de permeabilizar, ele consegue entrar em contato com o lençol freático e não vai trazer só um dano para o solo, mas também para a água. Então hoje existe a preocupação também com os cuidados, né, com o lixo, o processo de separação do lixo e do resíduo. Então existem muitas pessoas que não fazem essa separação, né? Então o resíduo é aquilo que eu consigo estar reutilizando, eu posso colocar separado, né, para que haja um processo aí de uma nova produção, de um novo sistema. Então, hoje, as unidades de conservação, elas não trabalham só em cuidar da mata, mas também de ações que nós podemos promover no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E as unidades de preservação, elas também têm o processo de cuidar dos parques, tanto nacionais, estaduais e municipais, tá? Então existem, gente, diversos parques maravilhosos, aonde existe todo um cuidado, um trabalho, né? Então nós temos aqui, gente, a vista, né, de uma área do Parque Estadual de Alberto Lógrave, em São Paulo. Então nós temos aí uma parte bem extensa, onde eu tenho uma vegetação muito bacana, que ainda existe todo esse cuidado, essa proteção, essa ecologia. Nós temos também depois uma outra imagem, gente, deixa eu ver aqui, que é o Parque Nacional da Itatiaia, Rio de Janeiro. É uma área ocupada pelo parque que havia sido uma reserva, né, criada em 1914. E, posteriormente, uma estação ecológica administrada pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Então, existem alguns lugares, gente, que tem essa preocupação, esse cuidado com o meio ambiente. Nós temos diversos parques aí que tem toda essa preocupação, até mesmo com o descarte de lixo, com o processo de fazer fogueira, né? Os animais que habitam naquela região, a preocupação. Então, gente, existe todo um processo de cuidar. Existe até parques, gente, que tem trilhas, né? E assim por diante. Nós temos um aqui perto de nós, que é o Parque Tietê. Então, existe uma unidade de conservação, uma unidade de tratamento. Tá bom, galera? Na página 10, nós temos aí uma pergunta que é também resposta pessoal, tá? Então, vocês vão estar respondendo de acordo com as informações. Essas unidades, gente, de conservação, elas acabam sendo dirigidas, né? Elas acabam sendo administradas por estações ecológicas. Então, existe, né, uma central aonde ela vai estar encaminhando todos os dados, né? Se teve o aumento, se teve diminuição do desmatamento, como que tá, como que deve ser erguido, quais são as regras, o que pode, o que não pode. Então, existe aí as estações ecológicas que fazem todo esse trabalho de preservar ainda mais essas reservas ecológicas, né? Então, automaticamente nós temos aqui a imagem, né, da ilha de Arquipélago, que ela é protegida por uma estação, né, de conservação. Nós temos aqui uma outra reserva de Tinguá, Nova Iguaçu. Então, existem diversas reservas, né, biológicas, onde elas são cuidadas e tratadas por essas estações, né, de conservação. Nós temos aqui uma outra unidade de conservação de característica natural, tá, gente? Então, nós temos aí alguns lugares que já tem esse tipo de característica, esse tipo de situação e que pode ser mantida ou até mesmo melhorada, tá? Então, nós temos aqui, gente, nessa imagem, o Monumento Natural do Vale do Dinossauro em Souza, a importância arqueológica. Então, existe também, gente, a preocupação de algumas unidades de conservação de manter, né, o que era e não tentar mudar. Então, nós chamamos isso, gente, de monumentos naturais. Então, ele consegue preservar a paisagem da forma que tá, sem haver aí modificação. Então, é necessário que haja esse processo, até mesmo como um histórico, um relato específico. Tá bom, gente?
E nós temos aqui uma outra imagem, que é da vista aérea do refúgio aí da vida silvestre do arquipélago, aonde também tem esse cuidado, né, de manter o processo de reprodução das espécies, né, migratórias e até mesmo o avanço desses reinos, né, específicos aí de diversas espécies, tá bom, galera? Então, existe lá os monumentos naturais, como também existem aqueles que vão ser modificados de acordo com o tempo e assim por diante. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham entendido e gostado. Na nossa próxima videoconferência, falaremos um pouquinho mais sobre o nosso tema 1, tá bom? Muito obrigado e até quarta-feira.